Em contrapartida, a gente conseguiu fortalecer a vigilância, que era uma coisa que ninguém nem sabia que existia, fortalece a atenção primária, e aí enxerguem dentro dessa atenção primária também toda a questão de vacinação nas farmácias, de acesso a medicamentos, acesso ao profissional de saúde. Se a atenção primária, como posto de saúde, é porta de entrada do sistema SUS, talvez a farmácia privada seja o primeiro contato com a parte abstrata sistema de saúde, né, com essa cadeia de profissionais de saúde, e que a orientação errada ou frágil, ela pode causar uma catástrofe na vida de alguém, e que aquele profissional que está lá, que talvez nunca tenha nenhum retorno disso. Então, eu brinco que quando os estudantes de medicina aqui, quando eles vão fazer plantão e não voltam nunca mais num lugar, eles nunca vão saber o quanto eles prejudicaram. E eu sempre digo assim, não achem que vocês não vão prejudicar, porque a gente vai, até quando a gente não quer. Então, se esforcem para que isso seja bem pouquinho, né? Que seja só aquela pessoa que tu deu bom dia, ela ficou meio assim, mas que alguma coisa a gente vai fazer errado, vai, porque a gente é pessoa. A gente expandiu, então, ações transversais integradas com outros setores da sociedade. Acho que eu tá aqui. Cíntia? Oi? Oi? Desculpa te interromper, Zelma, aqui. Você está passando slides que para mim está trancado no primeiro, não sei. Agora sim. Agora foi. Ele não estava indo, ele estava travado. E assim... Agora está indo. Agora começou a passar, mas estava na capa ainda, estava no primeiro. Agora tem a foto. Agora está a foto, agora dá para ver. Agora dá para ver a foto. Tá. Desculpe te interromper. Não, pelo contrário, muito eu que agradeço. Tá, então essa era a foto. Então aqui estão os meus pais, a minha irmã, meu marido e os meus filhos, que apesar da minha filha não acreditar, ela acha que eu só gosto de trabalhar, para tentar deixar o mundo para ela melhor, que acho que a gente trabalha desse jeito, né? Aqui, então, é o número de pessoas, a dor incalculável, e as marcas da sociedade, e nós estávamos aqui. Então, a expansão dessas ações integradas, eu acho que mostra um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. E eu lembro o primeiro dia que eu conversei com a Silvana, perguntando o que tu acha como conselho de farmácia sobre uma outra questão, porque chegou uma hora que eu olhei assim, parece que só eu penso uma coisa e eu tô meio sozinha, então eu preciso ver outras pessoas técnicas, e que foi uma experiência muito positiva, inclusive, assim, de apoio, e dizer, não, tem sentido o que tu pensa, e isso é muito interessante, porque a gente é muito forte como profissional de saúde, mas trabalha muito separado, né, e aí aos poucos a gente vai reconhecendo que talvez a gente precise se unir para ser tão bem constituído contra outras frentes da sociedade que fazem isso. E a gente tem cada vez mais, então, a expansão da implantação da tecnologia e todas as questões de assistência farmacêutica, atendimento clínico do farmacêutico, que cada vez mais eu acho que o Brasil vai começar a investir, e se Deus quiser a gente tenha mais evidências de efeitos positivos também no Brasil, do atendimento clínico e do cuidado continuado do profissional farmacêutico, porque isso realmente é muito forte fora daqui. Acho que a gente ainda peca com esse atendimento médico centrado. Mas então, na vida real, né, o que a gente pode fazer e o que a gente pode fazer diferença no lugar que a gente está? Essa portaria 480 ali do dia 17 de junho, ela vem com uma demanda especial que o pessoal da vigilância levantou, que me chamou muito a atenção, porque num primeiro momento a grande demanda era assim, não dá para notificar IgG positivo pós-vacina, que a gente vai ter número errado. E aí, quando chegaram com essa demanda, eu lembro que eu perguntei assim, tá, e qual é o problema disso? O problema é os números a mais. Tá, isso eu sei.
Mas e que mais? O que mais? E me chamou muito a atenção que em nenhum momento veio para mim, o que para mim era o maior problema, que era a gente não orientar um paciente que ia fazer um exame, que na percepção do paciente ia dizer se ele estava protegido ou não contra a Covid, e que na realidade o exame não tem capacidade de dizer isso. E isso me chamou a atenção, né? Que tinha uma preocupação muito com o número, enquanto eu tinha muito a preocupação da interpretação do exame. Porque de tudo isso sempre é essa a minha preocupação. As pessoas estão pedindo exame porque querem, né? E ok. Só que a interpretação também é delas, e elas fazem o que quiserem com isso, à exceção se a gente conseguir alinhar bem e que elas saiam minimamente com informações básicas da interpretação de algo que elas vão utilizar da melhor forma possível. E aí eu tenho uma amiga farmacêutica que diz, né, gestão clínica individual, a autogestão da pessoa sobre o seu conhecimento e o que quer fazer. Bom, e talvez nesse momento dos testes e em relação à Covid, a gente precise usar a máxima da elegância, né? Que é quando o menos é mais. E principalmente na frente de pacientes que chegam cheios de dúvidas e a gente, teoricamente, tendo lido vários e vários livros técnicos, o que a gente precisa é dar a informação mais importante para aquela pessoa, e às vezes a mais importante que ela precisa não é a mesma que a gente acha. Então, essa sensibilidade é válida, e se a gente achar que não vai conseguir dizer nada, que seja, então, assim, pelo menos a informação mais útil, ainda que seja, o teu exame está positivo, melhor tu não ter contato com o mínimo de pessoas, ou tu tem alguém para te ajudar, de ser objetivo, porque muitas vezes a gente explica, aí fizeram um estudo que avaliava os pacientes saindo do consultório, né, e aí perguntavam o que o paciente tinha entendido, assim, e as respostas eram trágicas, isso nos consultórios médicos em ambulatório, que era, assim, 70% não entendeu nada, e eles ajustam o remédio da pressão conforme a vizinha disse, e assim por diante. Então, essa portaria vem como uma forma de acompanhar a velocidade de expansão tecnológica, só que não acompanha, tanto que é algo temporário para esse momento da pandemia, mas que eu espero que venha para ficar. E o não acompanhar objetivamente é que nem a questão de receitas médicas, na real, de notificação de receita, a gente ainda consegue, em termos de legislação, atualizar para poder deixar tudo, todos os sistemas integrados, apesar de existir mobilização, tanto pelo Conselho de Farmácia, quanto pelo Conselho de Medicina, porque existem outras questões a mais de integração de sistema, mas quem sabe, diz a Anvisa, que logo nós vamos conseguir. E a segunda questão, normatizar particularidades de estabelecimentos de saúde, pensando no foco do profissional. E aqui vem aquilo que eu disse para vocês no início, que o objetivo desse tipo de documento não é criar uma burocracia inútil, e sintam-se muito à vontade para discutir, inclusive agora ou depois, situações que vocês achem assim, isso só atrapalha o nosso trabalho e não tem benefício nenhum, porque o nosso objetivo é tanto resguardar o profissional quanto a população, óbvio, tentando minimizar ao máximo burocracias inúteis. Claro que tem algumas que não tem como fugir, mas é tentar diminuir. Alguma dúvida até aqui? Só porque daí agora nós vamos para a parte bem, assim, chatinha, eu acho. Não, tá tudo tranquilo, Cíntia. Então, tá. Bom, então, o que é essa portaria, tá? Ela vai falar sobre os testes e trazer de forma objetiva situações que a gente acha que é importante
que os farmacêuticos fiquem atentos. Então, começa ali, e aí eu vou passar rápido, mas vou passar todos, porque eu acho que vale a pena, e uma coisa que eu brinco, que eu sou mega chata lá na vigilância, que eu digo assim, ninguém lê boletim. E se eu acho que ninguém lê boletim, eu tenho certeza que ninguém lê portarias, mas a gente devia fazer isso, porque a gente reproduz, né, tem uma lei que não diz isso, não sei se farmacêuticos têm hábito de ler, mas na medicina ninguém lê. E aí a gente vai reproduzindo as coisas e a gente nunca parou para ler o documento original, e isso eu acho que faz diferença. Então, as farmácias que optarem por oferecer teste de anticorpo e de antígeno ficam obrigadas a notificar os resultados. O que daqui é o importante? Que a notificação ela é obrigatória para todos os exames positivos ou negativos, à exceção depois do que vai ter lá embaixo da questão específica do pós-vacina. Por que isso é muito válido e acho que é legal contextualizar para vocês? Porque, de forma geral, as pessoas que trabalham com esse tipo de avaliação de dados, por exemplo, a gente abre o eSUS Notifica, tá? E a gente utiliza esse resultado para avaliar, por exemplo, proporção de negativos e positivos. Então, se uma farmácia chega e faz assim, hoje eu vou esses, daí a gente olha, e ela vai atualizar os dados para trás 3 dias depois, alguma decisão já pode ter sido tomada em cima disso. Por mais que a gente avalie, a gente vê algumas coisas que são claras, por exemplo, nos outros laboratórios, internação, assim, represamento do final de semana, a gente consegue notar, assim, que tem algumas variações, mas fica sempre aquela dúvida, assim, será que está represado, será que não notificou? Então, entre as ideias é que isso fosse uma coisa, ou que fosse sendo notificado enquanto vai sendo feito, ou tentar deixar represar o mínimo possível, pensando que esses dados são utilizados para a gente ver, por exemplo, transmissão, controle de expansão local, se aumentou a proporção positiva ou internação, porque foram feitos mais testes, e aí a gente consegue ver se o número total proporcional é maior ou não. Então, isso é muito importante, assim, que a notificação seja feita o mais no tempo real possível, pelo menos nas primeiras 24 horas. Daí tem aquele primeiro parágrafo. O teste rápido de anticorpo não devem ser utilizados para verificar o nível de imunidade ou proteção contra a vacina da Covid após a vacinação. Proteção contra a Covid após a vacinação. Bom, aqui, independente da pessoa querer pagar ou não, eu acho que aqui o mais importante é a gente ter certeza que mesmo que chegue uma pessoa lá que quer para fazer, para saber, que a gente precisa dizer para a pessoa antes do resultado que positivo ou negativo, infelizmente, não diz nada, né? E eu acho que talvez essa seja a grande questão, dizer, olha, se tu acha que o exame positivo garante que tu não vai pegar ou que tu não vai transmitir, não. Né? Se tu acha que tu não ter anticorpo significa que a tua vacina deu errado, ou que tu quer repetir a dose, porque daí isso vai estourar lá no posto de saúde, ou na farmácia vizinha que vai estar dando vacina da Covid, né? Que ainda tem isso agora. Então, isso tem que ficar claro. E tem saídas que são simples, que é perguntar para a pessoa, por que tu quer fazer o teste? E os pacientes respondem, né? Para a gente entender qual é a crença que tem atrás. Lembrem que existem muitas crenças, né? E talvez a que acho que todo mundo mais tem hoje em dia deixa eu brincar de que nada disso está acontecendo e voltar à vida normal. Que essa até eu queria ter às vezes, mas daí eu acordo quando eu começo a pensar nisso, que eu lembro que, tipo, não, estava sonhando, não rolou. Mas isso é importante a gente ter claro, e isso não adianta dizer depois que deu o resultado. Tem que ser antes de fazer. Dizer, eu vou fazer o exame, mas antes, porque senão as pessoas acham que é lorota, porque tu viu o resultado. Então, são aquelas malandragens, assim, que vale.
Aí vem a parte importante, que é proibir a notificação desse resultado quando se souber que o exame é pós-vacina. E por que isso? Porque senão ele conta no número de casos positivos. E aí vocês imaginam que está diminuindo a hospitalização e continua subindo o caso com o mesmo número de exame. A gente, às vezes, fica sem saber se realmente está subindo o caso. Se o município começou a testar mais, às vezes a gente consegue, dependendo do volume e do tamanho do município. Mas se mudar o padrão e não tiver claro, e nem sempre todos os campos são preenchidos, a gente perde completamente essa informação. Compete ao farmacêutico responsável ou substituto entrevistar o paciente, adaptando a escolha do teste, que é muito do que eu falei, né? Perguntar qual é o objetivo da pessoa, qual é o tempo. Infelizmente, algumas vezes o exame é terapêutico, né? Eu brinco que fazer o exame é o melhor tratamento e não vai conseguir brigar com o paciente. Se vocês brigarem, eles vão na farmácia vizinha. Não é esse o objetivo, mas é conseguir acolher e dizer, olha, tudo bem, eu vou fazer, não dá isso. Até porque quando a gente está no estabelecimento privado, vem a questão do eu estou pagando, né? E por que tu não quer, que é o que se joga nisso. Então, não é, mas é ter certeza de que a pessoa está esclarecida e talvez o pior, né? Isso dá trabalho. Se vem uma pessoa um pouco mais complexa, talvez ocupe muito tempo do farmacêutico, que deve ser um transtorno num estabelecimento. Eu não consigo nem imaginar, porque eu nunca vivi uma coisa dessas, mas eu imagino que chega uma hora que deve ter limite de tempo para manejar essa situação se tu está num lugar movimentado. Então, às vezes, vale saber como abordar isso, e muitas vezes é pegar o telefone da pessoa e dizer, olha, nós vamos passar, nós vamos ligar, ter estratégias, de repente provocar estabelecimentos para isso, falar com a vigilância, buscar rotas quando vocês identificarem casos complicados. Às vezes a vigilância não vai dar mínima, a atenção primária não vai dar mínima, e vocês falam com a Silvana, falem comigo, a gente vai atrás de tentar resolver esses casos, porque a gente tem que chegar nessas pessoas. Deverá ser emitida a declaração de serviço farmacêutico, conforme o modelo, que é aquela que os farmacêuticos já conhecem. Compete ao farmacêutico realizar a notificação. Isso também foi uma preocupação nossa, para que ficasse o mais próximo do farmacêutico realizar e fazer isso, considerando bem aquilo que eu disse, né? É o adulto responsável. A gente precisa de um profissional de saúde presente e responsável. Eu lembro do tempo quando se discutia se tinha que ter farmacêutico na farmácia ou não. Aí hoje eu paro para pensar, parece tão absurdo discutir isso, né? Mas ok. O farmacêutico fica também obrigado a comunicar à vigilância municipal diariamente, todos os casos com resultados. Aqui vai depender muito de município para município. Tem município que, fazendo a notificação no sistema ok, a vigilância olha. Talvez tenha município muito pequeno, que cada um faz do seu jeito. O que é importante é, conforme o lugar que a pessoa está trabalhando, ter segurança que, se está só notificando no sistema, se isso é o suficiente, se a vigilância tem acesso, né? Normalmente isso é. Agora, o sistema é importante, porque o sistema é o mesmo que o Ministério da Saúde usa, é o mesmo que o Estado usa, é o que a gente usava para o sistema de bandeiras, é o que a gente usa agora para o sistema dos 3As. Então, cada vez que vocês sentam ali e fazem uma notificação, isso chega para nós lá e esses números estão sendo vistos. Inclusive, eu lembro que um dia eu parei e eu queria procurar, assim, alguém que tinha dado muitos negativos ou muitos, para ver se, assim, vamos chamar para recapacitar. E aí a gente começamos a notar que tinha pouca notificação. Faz tempo isso, não tinha muito teste na época, mas são coisas que a gente pode, inclusive, dar retorno, né? Chamar o CRF e dizer, olha, vamos qualificar a coleta, vamos propor N coisas que possam ajudar os profissionais. Então, o quinto ali, as orientações dadas aos pacientes após a realização dos testes devem seguir as diretrizes e protocolos. Aqui é dizer mais do mesmo, que pode parecer idiota, sabe? Que é o exame positivo, a pessoa tem que saber
tem que minimamente saber se aquele caso está transmitindo ou não, tem que saber dizer para a pessoa tempo de isolamento, tem que saber dizer, lembrem que não é todo mundo que precisa de atestado, que tem dona de casa que vai. E aí, se a dona de casa vai, ela não precisa de atestado, talvez o marido dela tenha que ir no atendimento, porque ele também tem que estar isolado, porque o isolamento é familiar. E aí tem que saber o que se orientar. Tem município que faz teleatendimento, tem município que vai todo mundo para o posto de saúde, e tem pessoa que tem Unimed. Então, assim, ter noção de onde a gente está dentro do sistema para encaminhar essa pessoa faz muita diferença, porque os monitoramentos que a gente fez aqui em Porto Alegre, eu acompanhei uns 40 mil, mais ou menos, não era incomum. Isso, quando a pandemia ainda as pessoas tinham medo. A gente ligar e a pessoa está passeando na rua. E aí eu chegava e dizia, o paciente está onde? Não atendeu quando eu liguei de manhã, daí eu voltar. Não, mas se o paciente não atendeu, ele tinha que estar em casa, vamos falar mais sobre isso. Porque eu dizia, se tem telefone residencial, liga para o residencial, que já é uma raridade. E não era incomum as pessoas não atenderem porque estavam passeando. E isso a gente tem que se dar conta que o paciente tem que estar em isolamento e toda a família tem que estar. E isso vai criar uma demanda tanto de atestado em algumas situações, ou em algumas situações o próprio documento que o farmacêutico dá vai valer como uma comprovação de afastamento. Então, ele tem que estar bem bonitinho, preenchido, para que ele possa ser utilizado. Bom, continuando então. Farmácias que realizam coleta de suave para realização do teste rápido deverão estabelecer uma sala privativa, manter o ambiente ventilado e avaliar que o ventilado, e aí essas coisas você sabe muito melhor que eu. Pois é, Patrícia, a gente sabe. Que o ventilado não é cheio de ar-condicionado com porta fechada numa sala minúscula. Então, na realidade, até quem escreveu isso aqui foi a Ana, que é uma farmacêutica lá do SEVES, e ela até botou climatização com exaustão. Aí eu disse, eu já aprendi que split não vale. E para as pessoas tem que dizer isso, né? Lembrem que para o dono da farmácia tem que dizer isso. Se às vezes eu tenho que dizer isso para a vigilância municipal, para o dono da farmácia eu tenho que dizer isso, né? Aí eu lembro que quando a Silvana falou e eu pedi assim, vamos treinar todas as CRS, as vigilâncias municipais, é bem isso, a gente tem que dizer o óbvio, né? E precisa explicar isso para as pessoas, assim como tem que explicar, olha, se tem chance de ter uma pessoa positiva ali, ela espirrar na cara do farmacêutico, ele tiver com roupa, e privativa, eu acho até que tem mais embaixo, mas é uma boa colocação ali. Da gente deixar bem claro que daí o farmacêutico que está ali, teoricamente, sabe se desparamentar. E ainda assim, a gente que é treinado se contamina, porque o que a gente vê de gente contaminada em UTI, né? Então, esse tipo de questão é importante, e aqui talvez foi exatamente estabelecer parâmetros, tanto para a vigilância poder ir lá e dar uma caneteada, quanto para o CRF, né? Porque daí pode ir lá e dizer, não, olha só, não está respeitando, não está. E aí é o momento que a gente tem que se unir como sociedade, e nessas horas que eu digo que são as ingratas, é quando a gente pega a fotinho da família, né? E diz assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou ser o Joãozinho do Passo Certo chatinho, nem que seja anonimamente. E denunciar e fazer movimento para que a gente consiga que aos poucos as coisas vão entrando no lugar, né? E aí é aquilo, já teve o tempo em que não se tinha farmacêutico na farmácia, né? Então as coisas mudam quando a gente vai brigando por isso. Então a ideia é um pouco isso. Prover a máscara de proteção e paramentação adequada, realizar a higienização e troca de equipamentos de produção individual, realizar a limpeza e desinfecção das superfícies, garantir treinamento aos profissionais. Aqui eu não sei o quanto isso acontece, mas na prática, treinamento simples de paramentar e desparamentar, e eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas lá na UBS eu treinava todos os acadêmicos de medicina cada vez que trocava, todo mês. E era o momento mais divertido da minha vida, porque mandava-se paramentar e desparamentar com o outro olhando, e demora para a pessoa conseguir fazer.
E eu lembro que eu dizia, imagina que você tomou um banho de glitter. Aí a pessoa sacudia, viu? Já não era, vamos de novo. Então, assim, pode parecer uma coisa simples, mas o risco de autocontaminação é grande, e dependendo do lugar que a pessoa está trabalhando e do número de positivos que tu vai atender, não é pouquinho a exposição, né? Vai ser um montão. Então, isso vale estar atento para, pelo menos, se autoproteger e se zelar como pessoa, né? Como profissional. As farmácias que realizam atividade de vacinação, conforme a outra portaria, não poderão proceder de forma simultânea no mesmo ambiente a realização de teste rápido para COVID. Aí tem aqui, ó, para o compartilhamento da sala devem ser elaborados e aplicados protocolos considerando o fluxo, e o disposto anterior não se aplica para o teste rápido de antígeno, que devem ocorrer em sala privativa. Aí eu vi que a colega colocou ali que talvez tivesse que colocar exclusiva, né? Já está anotado, porque até vou falar com o pessoal do jurídico, ver se eles entendem que vale, mas eu concordo, assim. A nossa ideia foi isso, é uma sala só para isso, porque não pode entrar outra pessoa depois que não esteja ou com uma N95 na fuça para coletar, ou porque está suspeita para ser coletada. Então, a vigilância do município é responsável pelo controle, monitoramento e encerramento dos casos notificados, e tem que verificar se houve correto preenchimento. Teoricamente, é a vigilância do município que faz isso. Atualmente, a gente tem feito muito disso, muito mais do que deveria, o que eu gostaria, porque os municípios não dão conta, porque tem municípios que têm, na vigilância inteira, um profissional, tanto que eles brincam que é a equipe, e que é a pessoa que sobe óbito, que olha todos os casos, que olha a dengue, que distribui vacina. Então, não dá, e o Estado assumiu parte disso, e aí a gente normalmente faz por amostragem, assim, esse tipo de coisa, tenta pegar falhas para qualificar o máximo possível o dado. Que tem outros fluxos da vigilância epidemiológica, tanto do município, tem algumas questões do Estado que tem indicando como seria o uso correto e tal, mas eu nem tenho, assim, sonho que uma farmácia privada fosse tentar, assim, boas práticas de quando vender o teste. Então, para mim, se a gente orientar as pessoas, já está ótimo. As farmácias que possuem alvará sanitário e autorização de funcionamento para prestação de serviços farmacêuticos estão autorizadas a realizar teste rápido de anticorpo e antígeno para COVID, que é aquilo de a farmácia está legal, ok. A questão do descumprimento, a revogação da anterior e que ela fica vigente. De tudo isso aqui, o que eu acho que é essencial é tanto a indicação quanto toda a questão que tem aqui do que o profissional tem que ter, né? Então, que ele tem que estar paramentado, que tem que ter tempo, espaço para higienização e que ele tem que ser treinado. O quanto isso acontece na prática, eu não tenho clareza, só que pelo menos eu sei que agora a gente tem respaldo para brigar por isso, né? Para um treinamento de qualidade, para verificar se tem alguém que só faz teste negativo, que o que está sendo realmente feito. Então, essas coisas vão abrindo pelo menos espaço para a gente tentar qualificar o processo. Então, o desafio é superar as perdas e a conquista é a união pela saúde da população, e eu espero, como pessoa, que isso seja o que a gente mais vai levar, assim, o efeito de várias frentes se unindo pelo que realmente precisa, que é a saúde das pessoas. Bom, então, assim, pelo menos a parte dura, Silvana, acho que passei toda a portaria. Mas muito obrigada, Cíntia. Eu fiz aqui, ó, gente, um apanhado de anotações aqui, que eu quero compartilhar com vocês, e agradeço demais a Cíntia, ao Roberto, a secretária de Saúde, que nos apoiou nesse evento. Muito obrigada, Rita, por nos disponibilizar aí a equipe do SEVES, tanto da Vigilância Sanitária quanto da Assistência Farmacêutica aí que o Roberto está representando.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer o grupo de trabalho técnico do Conselho Regional de Farmácia, que se faz presente aqui na nossa live, que é o nosso GTT Visa. São colegas que trabalham na vigilância sanitária dos municípios, de partes, né, dela representando aí municípios e parte dela representando o estado do Rio Grande do Sul, e eu quero nominar os nossos colegas aí que representam o nosso GTT Visa, que são as colegas Lísia Senger, a colega Rita Daniele, Marissandra Teixeira, o Jonas Malman, a Patrícia Batinelli e a Rosana Medeiros. Muito obrigada, colegas farmacêuticos que trabalham em vigilância sanitária e que lutam, né, por condições de oferecer à sociedade produtos e serviços melhores, orientando empresas e colegas farmacêuticos e demais, né, órgãos aí que precisam, né, serem fiscalizados pelas nossas vigilâncias sanitárias, tanto municipal quanto estadual. A gente entende, enquanto profissão, que existe ainda uma grande dificuldade de procedimentos iguais entre as vigilâncias municipais, ao mesmo tempo a gente entende a autonomia do município para trazer esses critérios, né, mais claros, e entendemos também o quanto é importante as coordenadorias terem, né, ditarem a regra e as normas a serem seguidas, né, pela sua região. Então, assim, a gente montou esse grupo de trabalho técnico no Conselho já há bastante tempo, e viemos trabalhando com essa turma de profissionais, justamente para que a gente possa levar de forma mais igual, né, os trabalhos das vigilâncias sanitárias. Cíntia, agradeço demais, assim, ó, a tua visão holística. Eu anotei aqui, ó, não fragmentada, da nossa vida, enquanto, né, cidadão, enquanto parte de uma sociedade, enquanto profissionais da área de saúde. O quanto se faz importante e o quanto essa integração entre os profissionais é importante para que a gente possa realmente, um dia que a gente for enterrado ou cremado, né, deixar algo, né, bonitinho na nossa lápide e trazer aí, né, as nossas heranças, né, para a sociedade, para as nossas famílias, para os nossos filhos, né, o quanto a gente pode deixar registrado ali o nosso nome. Essa, para mim, assim, foi uma visão e que a gente fortalece, né, os nossos objetivos enquanto profissional. Então, isso para mim é bastante importante e isso realmente me toca bastante. E a gente fala, às vezes, menos é mais sempre. Não adianta a gente encher, né, de termos técnicos, aquele paciente que chega na farmácia e na drogaria preocupado, não sabe muitas vezes como proceder e o quanto é importante a informação que o farmacêutico, enquanto profissional de saúde, dentro daquele estabelecimento, prestar as orientações pré-exame e pós-exame. Não só as informações que vão para o ESUS notifica, que são extremamente importantes, ou para o Vigimed Saúde, né, a gente tem que criar esse hábito, enquanto farmacêutico, de promover informação. E estes registros são importantíssimos para desenvolvermos estratégias de combate ao Covid nesse momento. Mas em quantas outras estratégias também nós, enquanto informação, podemos estar colaborando. A notificação, principalmente no tempo aí de 24 horas, que é o que se pede, né, que a gente informe no prazo de 24 horas, para que tenha a agilidade necessária, né, de tomada de decisão aí dos nossos órgãos, né, competentes. E por que, né, fazer o teste, né? Quantas vezes a gente identifica, né, naqueles pacientes que chegam, eu trabalho em farmácia,
Então, a gente vê, né, que chega os pacientes, muitas vezes, não sabem nem por que estão fazendo aquele teste. Então, por que fazer aquele teste? O que ele espera daquele teste? Né? Então, só tendo essa rastreabilidade, pré-testagem, já se faz extremamente importante. Farmacêutico. A Cíntia abriu o coração ali e disse que os médicos não leem normas, legislações. Não sei se farmacêutico lê norma, legislação, mas seria bom que lesse. E principalmente as diretrizes e os protocolos que o Ministério da Saúde nos fornece e como a gente deve trabalhar. A árvore decisória. Será que algum dia na minha vida profissional eu fiz uma árvore decisória? Será que eu construí essa árvore decisória? Quais são os fluxos que eu devo, né, seguir e para tomada de decisão? Então, começa a aparecer aí algumas informações que eu, enquanto profissional da saúde, tenho que buscar, né, e ver onde buscar essa informação da melhor maneira possível. A questão também, né, para onde, né, eu estou onde eu estou localizada, onde é que está localizada, porque essa portaria, ela vem bem para a farmácia. Onde a minha farmácia está localizada? Para onde eu encaminho esses meus pacientes? Todo farmacêutico sabe qual é a unidade básica de saúde mais próxima da sua farmácia. Muitas vezes a gente conversa com alguns colegas, eles desconhecem, não sabem o telefone, não sabem o endereço da unidade básica de saúde mais próxima da sua farmácia. Então, assim, gente, são algumas coisas que eu fui anotando no decorrer, né, da explanação da Cíntia, que realmente me fazem pensar, e enquanto o conselho também, o conselho de farmácia pode fazer para ajudar os nossos colegas. E, assim, a questão do próprio isolamento familiar, que muitas empresas particulares já trazem isso bem descrito nos seus planos de contingenciamento, e também a questão aí que eu vejo que é bem problemática, a questão da exaustão e troca do ar dentro das salas, que muitas vigilâncias sanitárias aí têm diferentes percepções. E como eu trouxe na minha fala inicial, a questão também da saúde do trabalhador, eu me preocupo com a saúde, né, eu enquanto presidente do conselho, né, bem mãezona, né, a saúde dos meus farmacêuticos, né, que estão lá na ponta fazendo enorme números de testagem e, né, se mostrando aí muitas vezes suscetível, né, a uma contaminação, como a Cíntia colocou, por um uso inadequado de um EPI. Será que eu estou, né, fazendo, como coloco o EPI, como retiro o EPI, estou seguindo a regra? Será que a gente sabe isso? Hoje a gente tem vários vídeos na internet que a gente consegue, né, adquirir conhecimento. Os próprios fornecedores, né, dos testes de COVID promovem muitos treinamentos, e muitos treinamentos desses também são ministrados por colegas farmacêuticos. Então, a informação está aí. A gente tem um mundo de informação, só que a gente tem que saber selecionar essa informação, onde buscar essa informação. E aí, que nem eu disse no início, na pré, né, a gente informalmente conversando, eu coloquei a nossa orientação técnica do conselho à disposição, né, e também puxei aqui para vocês verem o nosso código de ética farmacêutico, e durante a fala da Cíntia, eu fui fazendo aqui alguns enquadramentos, e eu quero ler para todos que nos escutam, que um dos enquadramentos, e é considerado uma infração grave, né, é desrespeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade. Então, assim, a gente não está falando somente de processo de trabalho, a gente está falando de
cuidado, como disse, né, o Roberto, na fala dele também, o que eu estou cuidando das pessoas que chegam até mim, cuidando da minha vida familiar e cuidando também da empresa onde eu trabalho. Porque eu também não quero trabalhar numa empresa que pode incorrer, né, de um processo sanitário, de causar algum malefício, né, a um cliente, a um paciente que a gente vem atender. Então, a gente quer trabalhar em empresas, né, que tragam, né, essa segurança para o profissional e para as pessoas que utilizam dos seus serviços. Mais uma vez, agradeço ao GTT Visa, agradeço ao Roberto, agradeço a Cíntia, a nossa secretária Rita, ao corpo de funcionários do Conselho Regional de Farmácia que nos acompanham, e abro aí, então, os questionamentos, né, das pessoas, dos colegas que nos acompanham. Acredito que a Zelma ou a Diana podem conduzir, então, essas perguntas. Muito obrigada. A gente não recebeu nenhuma pergunta no chat, eu não sei se vai ter alguma pergunta, se a Josiane, a Patrícia gostariam de falar, mas também, devido ao adiantado da hora, a gente não pode se estender muito, né? Então, peço que sejam breves. Pode fazer a pergunta, Jéssica. Olá, boa noite, tudo bem? Eu vou falar no microfone que eu acho mais fácil para explicar a pergunta, tá? Em relação à notificação dos casos do ESUS, a gente tem muitos pacientes lá na farmácia que fazem o teste de antígeno por apresentarem sintomas ou que entrou em contato com alguém que testou positivo nos últimos 5 dias. Esse resultado positivo, mesmo com o paciente com as 2 doses de vacina, a gente deve notificar no ESUS e tem algum campo que a gente consiga preencher, informando que aquele paciente tem as 2 doses de vacina? Ótima pergunta. Tem que notificar, né? Isso até porque teve uma fala do Gabardo que eu achei excelente, que ele disse: a gente vacinou todo mundo e está acreditando que controlar a epidemia e vacinação são a mesma coisa, mas a gente vai vacinar todo mundo sem controlar a epidemia, ou seja, não vai resolver, né? Mas, na realidade, a gente cruza os 2 bancos de dados. Eu vou até perguntar para as gurias se existe algum lugar para observação. Enquanto era bem separado, a gente fazia uma linkagem, era horrível cruzar os bancos de dados. Só para vocês terem uma ideia, eu estou analisando, mas a gente já tem mais de 1.100 óbitos por Covid em pessoas com as 2 doses da vacina. Eu só estou limpando, assim, para ver se tem certeza, se foi, se tinha os dias, se tem, só para não divulgar, mas assim, tá alto. Eu não sei se tem um campo específico, vou perguntar e mando o retorno para a Silvana. Por outro lado, também, assim, a gente consegue essa informação. Então, isso, se vocês não disserem, se vocês não escreverem, a gente consegue, a gente não perde, não tem problema. Pensando que se vai ser uma coisa que só vai dar um trabalho a mais, não se preocupem. Mas eu vou descobrir, porque se tem um campinho também é uma ótima, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar, Lízia. Assim, fui eu que me coloquei a respeito de específica, exclusiva, dedicada da sala. É o seguinte, pela CIB, que agora eu não vou recordar o número, o nosso fiscal lá no município, bem pequenininho, ele pode ter nível médio. E esses detalhes têm que ficar muito claro na legislação para a gente passar para ele. E específica, eu sei o que é específica, mas para eles pode gerar dúvidas. Então, eu acho que esses detalhes são importantes. Se nós não temos só fiscais formados em farmácia, enfermagem, seja lá o que for. Mas tem que ter nível médio. Eles não têm esse conhecimento.
Sabe que quando tu falou, já vou te fazer a meia-culpa, eu tenho até pós-graduação e pensei, putz, eu não sei o que é a diferença de exclusivo, privativo, o que pode, o que não. A primeira vez que eu pensei, eu não sei esse detalhe, mas parece uma bobagem que não é, né? A gente pediu para sanitária fazer um reforço com todas as CRS, que teoricamente no grupo é o que faz isso. Vocês podem entrar em contato, inclusive, direto pelo telefone ali do Disque Vigilância, porque essas coisas todas chegam para a CRS e aí a própria sanitária vai e, se precisa, às vezes faz vistoria conjunta, é bem útil. Em especial, medicamentos, a gente está quebrado agora de farmacêutico, mas eu espero que no próximo concurso lotem de farmacêuticos, eu vou divulgar bastante, porque eu pedi tanto farmacêutico que eu não sei onde vou enfiar os farmacêuticos. Eu sou CRS, eu sou farmacêutica da vigilância da Sexta Coordenadoria. Ah, tá, mas a Rosângela, tu participou da reunião com a Rosângela? Com a Rosângela, não participei. Não, a Rosângela estava mesmo. Eu participei com as meninas do medicamento do estabelecimento, participei da reunião. E ficou para mim essa coisa que eu não fiquei confortável dessa diferença entre exclusiva, privativa, que não é diferença, mas que eu acho que quando eu for lá para o meu fiscal, que não tem nenhuma formação técnica maior, a não ser uma capacitação que a gente passa para eles. Eu acho complicado, Mas, enfim, eu estou só colocando a minha posição. Mas eu acho ótimo. Tem um material, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, se tu me dá autorização, Silvana, bem rapidinho. Claro. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se abriu aqui para mim. Esse material aqui, é uma acadêmica lá da UFSPA que está fazendo, que ele tem um objetivo de ser lúdico e mastigar isso voltado para a população, Lísia. O que agora, ouvindo tu falar, talvez tenha sentido? É aqui botar essas observações, porque eu acho que a ideia é um pouco essa, sabe? Se tem alguma coisa que tu acha que vai ser mais difícil comunicar, o que a gente tem que fazer é melhorar a comunicação. Se tu que tá aí na ponta, tá dizendo para mim assim, eu não vou conseguir explicar, então a gente tem que dar um jeito de explicar a todo mundo, né? A gente faz um material, o CRF assina junto, até a gente botar na cabeça das pessoas a diferença, que por sinal eu não acho muito simples, porque só tu falando eu já pensei que eu não sabia. Mas muito prazer, é assim que a gente conhece a pessoa da CRS, vocês estão vendo? Na vida real. Doutora Cíntia, tem mais algumas perguntas, eu vou te fazer para a gente conseguir responder brevemente. Então, a Eugênia pergunta se esses 1.100 óbitos que tu comentaste com a segunda dose são somente em Porto Alegre. Estado. Ok, Eugênia, tua resposta, então. O Cristiano pergunta, as farmácias devem possuir obrigatoriamente o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, ou pode utilizar o mesmo da UBS do município, pois este campo está descrito no formulário no anexo da portaria, mas para cadastro no ESUS notifica, não é necessário o cadastramento no CNES. Mas é que assim, teoricamente uma pessoa pode usar, eu posso ir fazer na casa de alguém, eu médica, e não vou usar CNES, porque eu não tenho CNES, mas uma farmácia, e aí o pessoal mais sanitário que eu aí traduza, que eu sou só a diretora. Até onde me conste tem que ter alvará, né? Tudo direitinho, né? Eu posso ajudar nessa, Cíntia. Vai. Para a gente oferecer o teste de COVID dentro de uma farmácia, eu preciso ter o meu alvará sanitário com a descrição do serviço farmacêutico, com licenciamento para serviço, e o licenciamento também desse serviço junto à minha AF, tá? Somente atendendo a esses dois critérios, eu posso oferecer o serviço de testagem para a COVID, atendendo lá a questão do ambiente privativo. Então, ter uma sala em separado para essa testagem. Essa sala requer aí, principalmente, a questão da exaustão do ar. É a premissa principal aí em relação a isto. A questão dessa empresa ter
Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, ela, a princípio, necessita ter o CNES para poder emitir a nota fiscal do serviço prestado. Não que, obrigatoriamente, ela cobre pelo serviço. Ela pode oferecer o teste rápido para COVID, cobrar simplesmente o produto teste e não cobrar o serviço prestado para esta testagem, o gesto, né, o ato. Então, essa é a grande diferença aí. Então, se a empresa optar por cobrar somente o produto, ela não necessita especificadamente do CNES. Mas se ela cobrar o serviço prestado, ela precisa, porque recolhe ISS-QN para o município e não para o estado. Tá? Então, ela pode sim, a empresa, ter o registro e não ter o CNES, oferecer o serviço e não ter o CNES, mas o adequado seria ter o CNES. Silvana, tu já respondeu um pouco, mas eu vou ler duas perguntas que têm relação com as salas. Então, a sala para o teste tem que ser exclusiva para o teste ou pode ser em horários diferentes vacinação, por exemplo, de manhã vacinação e de tarde teste do COVID? E outra questão das salas para teste, que também aqui é outra pergunta, né? Tem que ser exclusiva ou pode ser usada também como uma sala farmacêutica, glicemia, PA, aplicação de injetáveis? Cíntia? Muito obrigada, Silvana. Eu não sabia. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estão ouvindo? Muito obrigada, Silvana. Eu não sabia desses detalhes, viu? Vivendo e aprendendo. Comecei a entender que se cobrar o que o farmacêutico faz, o município ganha dinheiro. Já aprendi isso. Bom, teoricamente, a ideia é assim. O nosso grande medo era que tivesse uma fila de idosos e era isso. Mas também não adianta acabar a coleta de teste meio-dia e começar a vacinação meio-dia 1, porque a sala vai estar contaminada. Então, teoricamente, na minha percepção, o ideal é que ou o estabelecimento faça uma coisa ou o estabelecimento faça outra. Acredito que seria fácil de ajustar, vacinar pela manhã e coletar de tarde. Eu só acho que isso comunica mal para as pessoas. Acho que é ruim para a farmácia, a exceção de que seja única no município. Né? Como no interior, pelo que eu entendi, as farmácias não estão fazendo vacina, parece que não seria um problema. Tem que lembrar que a sala de coleta, se a pessoa espirrar, ela pelo menos 2 horas poderia estar contaminada, né? Ou potencialmente contaminada. Aí botar um idoso para fazer uma glicemia ou um diabético não seria interessante. Essa que é a questão. E eu penso também, como é que tu vai garantir, né, a eficiência da tua desinfecção, higienização dessa sala? Como que tu garante isso? Então, é complicado. Eu posso falar um pouquinho? Boa noite, Oi, pessoal. Rita, boa noite, bem-vinda. O que ficou claro na reunião, eu sou também de regional, Cíntia, da sexta também, o que ficou claro na reunião com a DVS, com as farmacêuticas lá dos medicamentos, é que tem que ser, com a coleta nasofaríngea, pesquisa de antígeno tem que ser sala exclusiva. Não pode compartilhar, nem higienizar e fazer depois. E a gente já está repassando isso para aqui, para as nossas, né, que antes podia ser compartilhada e agora não mais. Então, essa é a maior diferença da 480 que a gente está repassando para todo mundo, né? Eu acho que ficou ótimo isso aí, eu acho que era uma necessidade mesmo, né, técnica. Obrigada. Que na vida real podia ser a última coisa do dia coletar, né? O problema é que se a gente abre exceção, já era. Esse é se o farmacêutico realmente tivesse autonomia para fazer gestão, né? E dizer, eu digo quando pode, tu diz isso, ó, a partir das 8 às 10 eu faço, 10 horas fechou. Só que na vida real, se a gente abre exceção, o farmacêutico nunca vira escravo e nunca mais faz, né? A Letícia Christi perguntou também, e em exames de modalidade drive-thru?
Pois é, teoricamente o drive-thru tá na rua, no carro, né? Só quem está exposto é quem leva o espirro na cara, o farmacêutico. Exatamente. Que eu brinco, mas é sempre o mais frágil em toda essa história. Eu falei isso com a Silvana no nosso primeiro contato, né? É o mais frágil nessa história, sempre vocês. Bom, pessoal, eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, senão até pelo adiantado da hora, já são 9h20, combinado era até as 9h, mas o papo estava bom, a gente estendeu um pouquinho. Mais alguma questão? Boa noite. Fernanda disse que está acima. Fernanda, você pode falar no microfone, de repente? Eu não vi aqui. Sobre esses óbitos, existe algum tipo de investigação para verificar qual a variante e vacina utilizadas? Boa pergunta. Eu vou liberar o relatório assim que eu terminar, porque daí esse é o problema de ter uma pessoa cientista também, né? Porque daí esse banco de dados eu vou baixar, porque eu sei que vai dar um monte de coisa, e eu tô olhando um por um, assim, tudo que tem... Porque tem coisas de inconsistência, né? Tem pessoas que positivaram depois que morreram, mortos que tomaram vacina. Então, a princípio, a gente tem no LACEN todos os casos positivos que foram para o LACEN guardados. Aí, as farmas do LACEN, né, tem guardado, e a gente já tem o levantamento para fazer, para olhar o CT lá e poder processar. Então, tudo isso tá. Eu não liberei exatamente para não dar aquele boom de começarem a escolher mais vacina. Até porque eu não sei se vocês viram, em Israel tem isso também com a vacina da Pfizer, né? Daí eu falei, aqui talvez seja a Coronavac, porque foi o que a gente vacinou mais até agora. Não tem tempo de ter 2 doses com a AstraZeneca. Assim como Israel tem morte pós 2 doses da Pfizer. Parece que é só ainda a curva de gente que está vacinado e vai continuar morrendo que nem influenza. Só que dizer isso na mídia dá um nervoso, né? Então, tá vendo? Mas eu mando para vocês o relatório quando sair, mando para a Silvana ali. Tô terminando, quero ver se no máximo até sábado eu termino de olhar tudo. Silvana, quer encerrar? Não, mas eu já encerrei com o meu agradecimento aí, muito Roberto, muito gostaria de falar mais alguma Roberto. coisa? Oi, pessoal. Não, a fala da Cíntia, da Silvana foram excelentes. Eu acho que realmente trouxe muito esclarecimento para os nossos colegas aqui nesse momento. E aprendizado também, né, Cíntia? Como nós aprendemos uns com os outros. Isso é muito bom. Como diz a secretária Arita, eu aprendo uma coisa nova todos os dias. Hoje foi PSQN, ó, já saí do dia sabendo mais. É isso aí, gente. Bom, pessoal, agradeço a todos que estão aqui participando com a gente. Para a colega que está aqui, ó, a Raquel Jimenez, que eu estou vendo que está no trabalho. Obrigada, Raquel. Isso aí, força, colega. Gente, muito obrigada, tá, pela participação de todos vocês, a gente agradece demais mesmo, assim, ó, eu fico, assim, lisonjeada por ter, assim, colegas tão especiais, e a gente poder estar numa noite fria dessas. Amanhã é meu aniversário, e só essa live já foi o meu parabéns no dia de amanhã. Então, assim, gente, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês, continue se cuidando, passando informações, né, com bastante critério, cuidando dos seus pacientes, cuidando uns dos outros, dos nossos colegas, e a gente pede aí que Deus abençoe a todos vocês e que a gente consiga, né, tornar esse mundo um pouco melhor. Um grande beijo, uma boa noite para todos.